Uma ex-catadora de papel se transforma na maior escritora negra do Brasil no século XX e vira best-seller com mais de 1 milhão de livros vendidos, traduzidos em 13 idiomas e distribuídos em 80 países. Ela é Carolina Maria de Jesus. Apaixonada pela literatura, ela encontrou no lixo as palavras e, através delas, descobriu uma forma de combater as desigualdades. A nova peça teatral Eu Amarelo, sobre Carolina Maria de Jesus, representada por Cida Moreno, apresenta um retrato contundente da ex-catadora de papel que se tornou escritora de sucesso. Não é à toa que Carlos Drummond de Andrade a considerou a mais necessária e visceral flor do lodo. Sejam bem-vindos ao Cult na TV. As raspas da favela estão vendo eu escrever e sabe que é contra elas. Escrevo todas as cenas que praticam os favelados, estes projetos de gente humana. Quiseram saber o que eu escrevia. Eu disse ser o meu diário. Nunca vi uma preta gostar tanto de livros como você. Meu filho José Carlos ouviu a dona Florenciana dizer que eu pareço louca porque eu escrevo. O sapateiro outro dia veio me perguntar se meu livro é comunista, é realista. E ele me disse que não é importante escrever sobre a realidade. Mas eu escrevo. E enquanto eu escrevo, filha da Silva, uma menininha de 6 anos, passa e diz: "Está escrevendo, negra fedida?" As mães ouvem e não repreendem. São as mães que instigam. Na favela, os homens são mais tolerantes. As bagunceiras são as mulheres. As intrigas delas é igual a de Carlos Lacerda, que irrita os nervos. Mas eu sou forte. Eu não deixo nada impressionar-me profundamente. Eu não me abato. A nossa convidada de hoje é atriz desde 1983, com graduação e mestrado em artes cênicas, além de produtora cultural. Professora de artes da rede estadual, dirigiu e coordenou o ensino de teatro em projetos sociais de 1989 a 2010 nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, e trabalhou na ONG Espetáculo de Gringo Cardia e Marisa Hort por 5 anos. A atriz já atuou com renomados diretores teatrais como Antônio Filho, Renato Borg e Antônio Pedro, entre outros. E na peça Eu Amarelo, ela realça a figura emblemática de Carolina Maria de Jesus. Nós vamos conversar com a atriz, produtora e professora Cida Moreno. Cida, como é que você começou a se interessar por essa profissão de atriz? Então, primeiro que é uma honra para mim estar fazendo parte desse programa e principalmente ser entrevistada por nada mais, nada menos que Carlos Medeiros. Muito obrigada pelo convite, obrigada ao Cutine por essa oportunidade de estar falando, né, dessa figura tão emblemática, tão inspiradora para todas nós, mulheres negras, que é Carolina Maria de Jesus. Bom, então, a minha história com a arte começa muito cedo. Eu nasci em 1961, numa cidade chamada Sabará, interior de Minas Gerais, uma cidade histórica, porém faz parte da Grande BH da Grande Belo Horizonte, né, pela sua proximidade. E aí, das primeiras sincronicidades entre eu e Carolina Maria de Jesus, que nasce em Sacramento, né, que também... É ali próximo? Não é próximo, mas traz uma característica muito peculiar pelo tamanho da cidade e pelo racismo, né, pela dificuldade e o pouco acesso ao povo negro. Então eu desde muito cedo, desde 5 anos de idade, que eu já sonhava e aspirava com esse espaço da arte. Eu queria ser bailarina, eu queria tocar piano,
eu queria ser atriz, eu queria qualquer posição que me desse destaque e visibilidade, que eu pudesse extrapolar, né, os meus questionamentos em relação ao mundo, em relação às diferenças sociais. E protegida pelo amor imenso de mãe, né? A minha mãe, naquela época, em Minas Gerais, na cidade de Sabará, se ainda hoje o racismo é uma coisa tão perversa e cruel e os nossos espaços ainda são poucos, né, se você for pensar no percentual da população negra, você imagina há 50 anos atrás. Então o negro não tinha visibilidade mesmo, e principalmente numa cidade do interior, os lugares que nos era destinado eram aqueles lugares muito fáceis de identificar o negro. Subemprego, empregada doméstica, serviçal, no máximo uma balconista. E a minha mãe queria me proteger. Então, tudo que eu sonhava em ser, minha mãe falava, minha filha, isso não é para você. Minha filha, isso não é para a gente. Minha filha, a gente não tem dinheiro para chegar lá. Tocar piano, como que eu ia tocar um piano? Como que a gente ia ter um piano? Dançar balé, não tinha bailarinas negras, né? E eu lembro, foi coisas que me marcaram muito na minha infância, de eu passando, andando na cidade e ouvir piadas do tipo, sem nenhum antes questionamento, só me vinha a pergunta, ou já me vinha a afirmação, não, a gente não está precisando de empregada aqui em casa, né? O cabelo, então o negro era sempre colocado numa posição muito inferior. A minha família é muito católica, então eu fui criada nesse universo, a gente tinha a coroação de Nossa Senhora, né? E eu lembro que o dia que eu ia coroar Nossa Senhora, eu ouvi de uma menina falando para mim, mas a Nossa Senhora vai se ofender com uma mão preta colocando a coroa na cabeça dela. Mas esse sonho, né, foi muito mais forte que todos os obstáculos. E tão logo eu me vi independente, eu fui procurar com as minhas pernas um curso de teatro. Eu sempre fui muito movida a saber o que tinha além daquelas montanhas que eu via da janela da minha casa. Aquilo mexia muito com a minha imaginação. Eu achava que se eu subisse aquelas montanhas, ou eu ia atingir o céu, ou do lado de lá ia ter um mundo muito mais colorido, muito mais maravilhoso do que aquela realidade que eu vivia. E a arte era que me permeava essa imaginação. Eu sonhava muito e via nesse espaço da arte a possibilidade de atravessar aquela montanha. E que montanhas eram essas? Eram os obstáculos, superar, era o racismo, eram as dificuldades que nos eram impostas, né? E aí, com 18 anos, então, quando eu me formei e fui trabalhar em Belo Horizonte, eu fui procurar com as minhas pernas uma escola de teatro. E ali meu mundo se descortinou. Então, eu fiz o meu primeiro teste na escola, na Fundação Clóvis Salgado, que é uma escola do Estado. Então, eu já cursei meu primeiro curso lá e já descortinou-se um mundo de possibilidades na minha cabeça. De saber que eu tinha, assim, o meu lugar, que eu podia usar minha voz e corpo como forma de empoderamento e cada vez mais buscar outros horizontes. Então, foi assim que começou a minha trajetória. Na minha segunda peça, eu já ganhei um troféu de melhor atriz coadjuvante. Qual era a peça? A peça primeira que a gente ensinou, que eu ensinei com o meu grupo que se formou na escola, né, na Fundação Palácio das Artes, Clóvis Salgado, foi O Ai de Cabo a Rabo. Era uma peça de um autor mineiro, né, que pegava esse jeito peculiar do mineiro, né, essas expressões, essa nossa mineirice, né, e extraísse disso um humor. E eu fazia um personagem masculino muito engraçado que já me permitiu ganhar o meu primeiro troféu. E aí eu não parei mais, porque aí vem todo o universo das artes cênicas, dos dramaturgos, de autores, né? E assim eu descobri Antunes Filho, que era o grande encenador da época em São Paulo, isso eu estou falando de 1983, 84, e através de um cartaz de Antunes Filho lá em Belo Horizonte, que eu passei numa vitrine de uma loja de turismo, eu fui atrás de quem era Antunes Filho. Logo em seguida descobri que ele estava fazendo teste para o espetáculo Chica da Silva. E aí eu achei... Parece que a coisa era feita para você. Chica da Silva, ele procurando atrizes negras para fazer Chica da Silva. E esse foi o meu passaporte, depois de atuar 5 anos na cidade de Belo Horizonte. Então, eu fui para São Paulo para trabalhar com Antunes Filho, que para mim ainda hoje é um dos nossos maiores
dramaturgos e gurus da artes cênicas, que felizmente está vivo ainda. Mas naquele momento, início da década de 1980, embora ainda hoje essa seja uma carreira complicada para uma pessoa negra, era muito mais difícil. Pois é, mas aí tem dois fatores, né? Era uma época que, vamos deixar um pouquinho a questão racial de lado, vamos pensar em questão de produção. Produzir era mais fácil. Produzir, a gente tinha mais acesso. Não tinha lei, mas você tinha patrocínios, você tinha permutas, você tinha pessoas interessadas em colaborar. Então, o meu primeiro grupo de teatro eu formei com os meus colegas de escola. Né? Com aquele grupo que se identificou ali naquela escola, nós fizemos o nosso primeiro grupo. E o teatro, por mais que você pense na questão racial, ainda é um espaço democrático. Porque o teatro ainda permite a você viver qualquer personagem. E se você é o produtor, como foi o caso desse grupo que nós criamos, então ali eu era produtor, então eu podia interpretar qualquer papel. Então, nesse sentido, eu não enfrentei nenhuma barreira, né? Até por sermos os nossos produtores, de uma dificuldade para continuar e dar início ao meu espaço como atriz. Agora, se você for pensar em outros meios onde o produtor e o dono do produto é as classes mais favorecidas, né? É o branco, né? Ele tendo o acesso ao capital e o dono daquele espaço, ele o produtor da arte, ele o produtor de televisão, de cinema, aí sim o nosso espaço ainda hoje é restrito. Naquela época, muito mais, né? Mas eu ainda não vislumbrava esse espaço. Para mim, só o fato de estar fazendo teatro, e o teatro ele te dá assim, um empoderamento, então para mim aquilo ali já era o máximo, até porque hoje que as pessoas vislumbram muito essa carreira da televisão, porque associam a televisão a um espaço de vitória, de visibilidade, parecendo que a carreira do ator só se dá por esse viés. Né? Nos anos 80 e até antes disso, né, lá no meados dos anos 70, o que a gente lê de muitos atores hoje consagrados é que a televisão era um lugar que não era muito um alvo, né, de possibilidades. Era o cinema e o teatro. Né? Muitos atores se recusaram muito a fazer televisão. Né, porque rebaixavam a televisão. Hoje é que ela ganhou esse status que as pessoas fazem, né, entre aspas, mas as pessoas, assim, principalmente atores jovens, né, só enxergam essa possibilidade para ter acesso, né, para ter sucesso. E na minha época, quando eu comecei, não, eu queria era o teatro mesmo, né, lendo Vianinha, lendo aqueles grandes encenadores, Gianfrancesco Guarnieri, né, o próprio Abdias, né, com o TEM, onde ele criou o TEM para dar espaço e visibilidade ao povo negro. Então, eram esses lugares que nos interessavam. No próximo bloco, nós vamos examinar um pouquinho esse outro lado da sua carreira, que é de artes cênicas, como professora, como mestre nessa área. Mas isso a gente vai ver depois do intervalo. O que te levou a entrar por essa carreira acadêmica? Se graduar e se tornar mestre em artes cênicas? Bom, primeiramente eu tenho que voltar nos anos de 1989, quando eu tive a oportunidade de começar a ministrar oficinas de iniciação teatral. Num projeto que nasceu em São Paulo, da Secretaria Estadual de Cultura, que era oficinas na periferia de São Paulo, oficinas de teatro. Bom, e aí foi uma grande oportunidade na minha vida de usar o que foi o teatro no meu processo, né, de transformação, a arte enquanto processo de transformação, né, de possibilidades, e levar essa minha experiência para aquele jovem de periferia, que é o teatro enquanto empoderamento.
né? Assim como o teatro foi um divisor de águas na minha vida e me mostrou que eu podia sair daquele meu universo tão pequeno lá do interior e começar a ganhar novos espaços, então essa experiência me nutriu de ingredientes para querer também levar para esse público, né, essa experiência. E quando você pensa em projetos sociais no Brasil, esse projeto social tem uma cara, né? Projeto social ele tem um público, e é o público negro e afrodescendente. Você não escapa disso. E aí eu passei por São Paulo, depois eu passei aqui pela cidade do Rio de Janeiro, depois eu voltei para Belo Horizonte, eu também desenvolvi essa experiência lá, e cada vez mais foi me nutrindo, né? Você levar a arte e o teatro como uma possibilidade de vencer horizontes. E hoje eu tenho muitos ex-alunos aí atuando no palco, fazendo faculdade, fazendo licenciatura, que passaram por mim, onde eu fui a primeira professora. E aí, diante dessa experiência do projeto social, eu fui buscar, então, a academia, porque até então não tinha feito universidade. E quando eu estava com 37 anos, que eu tive a possibilidade, a oportunidade de cursar uma universidade, que até então eu não tinha tido, e eu pensei, eu quero fazer uma universidade, mas eu vou fazer universidade de quê? Eu falei, de teatro, de artes cênicas, é nessa área que eu estou há tanto tempo. Fui fazer a universidade, na Unirio, terminei na UFMG em Belo Horizonte e, voltando ao Rio em 2005, porque eu tive uma vinda para o Rio de Janeiro, depois retornei em Belo Horizonte, quando eu voltei para o Rio de Janeiro, eu entrei no ensino público, né? Eu fiz concurso para a escola pública. Quando eu cheguei naquele universo, que é muito complexo, né? Porque, infelizmente, a maioria dos alunos, eu trabalho na periferia de Nova Iguaçu, e eles não têm a arte como representatividade, eles não têm acesso à arte. Então a arte para eles... Eles não dão importância. Não, eles não dão importância porque eles não têm a vivência, eles não têm a oportunidade de assistir espetáculo. O espetáculo não vai lá e eles não têm como vir. De visitar exposições que não vão lá e eles não vêm aqui. De ver espetáculo de dança, de nada. Eles vivem naquele universo restrito. Então, quando você chega para ministrar artes cênicas daquele universo... É um desafio. É um desafio, é uma bobagem, não tem interesse, né? Eles não estão acostumados com essa linguagem. E depois de tantos anos passando por projeto social, quando eu cheguei no universo da escola pública, eu falei, eu não sei lidar nesse universo, eu não sei nada. Nada que eu fiz até aqui eu consigo aplicar nesse universo de 50 alunos numa sala de aula, sem o menor interesse. E aí foi onde eu fui buscar criar esse interesse? Como despertar esse interesse. Então, foi onde eu fui buscar, então, o mestrado, porque eu cheguei à conclusão que eu não sabia nada. Eu precisava aprender a lidar com aquele público, eu precisava de ter pessoas em minha volta que dialogassem também com esse universo para a gente trocar experiências. E aí foi onde eu fui buscar o mestrado, na Unirio também, né, que é a minha faculdade de origem. Encontrei colegas maravilhosos, imprescindíveis para a continuidade da minha trajetória, pessoas como a Ellen Sarapek, que é uma discípula de Boal, né, que foi a primeira pessoa que me introduziu na linguagem do Boal, né, que é uma linguagem acessível a trabalhar com oprimidos. O teatro do oprimido. O teatro do oprimido, né, então foi uma grande escola na minha vida. E aí a minha tese foi basicamente o meu projeto em, primeiramente, levar esses alunos a apreciar a arte. Né, mostrar para eles como a arte está inserida na sociedade. Porque você só pode ter interesse por aquilo que você conhece e vê alguma aplicabilidade na sua vida. Enquanto você não entende, acha que a arte está muito distante de você, né, porque no meu universo não tem arte, e eu não me vejo como uma patrocinadora da minha cultura, enquanto eu não entendo que eu também tenho a minha cultura, né, e aquela cultura é interessante para o mundo, então eu não vou sair dessa visão tão estreita. Então, nesse sentido, o mestrado para mim foi fundamental, né, porque antes de querer fazer teatro com eles, levá-los a apreciar a arte em todo o seu campo de atuação, né, e no teatro. Então, o meu projeto de mestrado foi a escola que eu trabalhava na época, que em acho que menos de 2 anos eu os levei, eu os trouxe, né, para assistir 5 espetáculos.
E vamos ver, então, um espetáculo em que você é protagonista? Sim. Carolina é para mim um sonho, hoje, né, realizado e concretizado. A gente está há 4 anos batalhando nesse projeto, há 4 anos que eu conheço Carolina, e a sensação que eu tenho hoje é de dever cumprido e de dívida também sanada. Dívida porque também sou professor, minha especialização é em literatura brasileira, africana e portuguesa. Depois eu fui dar aula, inclusive para pedagogia, para professores, e nunca falei de Carolina. Eu nunca falei de Carolina porque nunca conheci Carolina. Eu a encontrei acidentalmente quando fui pedir ajuda a uma amiga, que também é de teatro, a Nívia Ellen, que me mandasse materiais com heroínas negras por conta de um projeto que eu estava fazendo. E aí ela chegou ao meu colo e eu me apaixonei pela Carolina. Me apaixonei pelo fato dela ser catadora, me apaixonei por esse envolvimento que ela tem com a literatura. Uma mulher que tem só até a 2ª série primária, escritora, catadora de papel, que criou os 2 filhos de uma maneira, 3 filhos, aliás, de uma maneira heróica, né? E me apaixonei essencialmente pela forma como ela escolhia catar os papéis. Dos papéis que ela catava, ela tinha aqueles que ela selecionava para ela escrever, tinha aqueles que ela selecionava para ler e aqueles que ela venderia. E ela foi uma mulher que conseguiu, através do trabalho dela, de catar papel, pegar ferro, conseguiu criar esses meninos e escrever uma obra, como Quarto de Despejo, que foi publicado em 80 países, best-seller. Para ter uma ideia, ela vendia 500 livros por dia. Olha só, Jorge Amado vendia 50 nesse mesmo momento. Eu fico com esse sim da Carolina para a minha vida, inclusive, de que somos sim capazes de construir uma história e que essa história então sirva de modelo de exemplo. Cida, o que foi para você representar esse ícone do movimento negro, do movimento de mulheres negras e dos brasileiros com alguma consciência social? Bom, primeiro que está sendo assim, um divisor de águas na minha carreira. Eu tenho 37 anos de trabalho de atriz, trabalhos bem consistentes, trabalhos muito importantes. Eu já interpretei, por exemplo, Jocasta, né, em Édipo Rei, mas nada como Carolina, que é esse personagem ímpar, né, esse personagem tão emblemático, né, e eu como mulher negra, ativista, consciente do histórico do que é ser mulher negra nesse país, né, que vem de família pobre, que tem o exemplo da minha mãe e a sua luta, né, para criar 4 filhos. Então, é de uma emoção associada à responsabilidade, à gratidão por Carolina ter me escolhido. E eu te falo isso com toda a convicção, sabe? E gratidão aos nossos ancestrais, porque eu fui escolhida por Carolina, ela me escolheu. E por que eu posso te afirmar que ela me escolheu? Eu nunca tinha lido e feito uma imersão na obra de Carolina. Sabia quem era, tinha visto filmes, né? Vi espetáculo até. Mas foi-me apresentado Carolina na década de 90, mas eu nunca pensei em fazer a Carolina. Eu tenho vários projetos meus, pessoais, que eu entro em edital, mas eu nunca passou pela minha cabeça fazer Carolina. A madrinha do meu filho, que é muito parecida com Carolina, mora em São Paulo, é atriz, faz Carolina há muitos anos. Mas, enfim, de que forma que Carolina chegou na minha mão? E por que ela me escolheu? Porque eu, como atriz, há tanto tempo, né, que escrevo os meus projetos pessoais, nunca pensei nela, de repente me chega um convite por telefone lá na minha escola, né, onde meu telefone praticamente nunca toca. E esse dia eu recebo um telefonema do produtor e escritor Elisandro de Aquino, me convidando para ser Carolina. Já numa produção toda pronta, só faltava a atriz. Já tinha data para estrear, já tinha tudo. Só precisava da atriz. Já tinham passado 4 atrizes pelo processo. A primeira que ele pensou, aí não pôde, veio a segunda, sendo que nenhuma dessas 4 atrizes chegaram a ler o roteiro.
só ficou na possibilidade, né? Então, ele me convidou, eu nem entendi direito na hora o que era o convite, até que eu fui para a reunião. Quando eu cheguei na reunião já estava todo o corpo lá, produtivo, e quando eu fiz a leitura, que eu comecei a ler, ele com o diretor, um olhou para o outro e falou, achamos a Carolina, é ela. E que papel teve para você esse livro, Joel Rufino dos Santos? Primeiro que assim, eu sou fã do Joel, né? Para mim foi uma perda muito lamentável, porque é um dos nossos grandes ícones, né, da literatura negra brasileira. Eu já tinha tido a oportunidade de encenar durante muito tempo o conto A Botija de Ouro, que é um conto infantil belíssimo, de uma sensibilidade, que é de uma escravinha que leva o seu povo à liberdade. E Joel escreve como ninguém, né? Era um sábio, inteligentíssimo, brilhante. E ele, então, escreve Carolina Maria de Jesus, uma escritora improvável, né? É um livro onde ele vai contextualizar Carolina na sua época, dentro do racismo, dentro da fama, e ele vai apontar muitas particularidades de Carolina, né? Ele faz uma análise mostrando Carolina de vários lados, né? Carolina preconceituosa, Carolina bovarista, né? Que é um termo que ele usa para classificá-la, né? Que vem de Madame Bovary, que é aquela pessoa que não se vê naquela condição, e ao mesmo tempo Carolina brilhante, inteligentíssima, Carolina feminista, porque Carolina humana. Carolina humana, né? E Carolina extraindo do lixo e da miséria que sempre fez parte da sua vida, como é que ela extrai disso poesia? Né? Como é que ela se torna uma expoente da literatura, a partir do momento que ela escreve, né, e nos encanta com as suas palavras. Então, Joel, esse livro assim, é o meu livro de cabeceira, que eu já li acho que umas 3 vezes, e estou sempre recorrendo pela análise tão consistente, tão coerente que ele faz dessa personagem, Carolina Maria de Jesus. Cida, muito obrigado. Eu agradeço. É um personagem muito importante e você está fazendo um papel fantástico ao representá-la. Eu conversei com a atriz, produtora e professora Cida Moreno. E para rever essa entrevista e todas as outras, é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou www.cultine.com.br. Obrigado pela audiência e até o próximo programa, quando estaremos juntos mais uma vez. Negritude, com os seus símbolos, com seus códigos, é a mesma procura que eu tenho pelo Basquiat que eu apresento aqui. Um Basquiat que fala de racismo, fala de luta, fala de vitória, fala de solidão, fala de amor. São artistas que se encontram. Costumo dizer que o Basquiat poderia ser neto do Bispo do Rosário. Se encontram na sua arte, se encontram na sua negritude, se encontram na sua solidão e na sua segregação.